Nossa, hoje foi rápido. Então, gente, já da gravação. Hoje a aula é de Primeira Guerra Mundial. E eu tenho que ser bem sincero para vocês. Eu particularmente acho ela um pouco mais difícil que a Segunda Guerra Mundial. Não porque o assunto tem muito mais coisa ou algum negócio desse tipo, mas é porque a Segunda Guerra Mundial tá mais na cultura pop mesmo. A gente tem mais contatos. Você deve ver, tem até gente nazista nessa aula, é uma coisa impressionante. Mas enfim, tô brincando. Não tô brincando, não, gente. É, então, talvez seja um pouquinho comum eu falar alguma coisa aqui que vocês, tipo, puta, não lembro disso, ou nunca ouvi falar de fato, mas fiquem tranquilos porque, de verdade, o assunto tem bastante coisa, não vou negar para vocês, tem muito país, é muito rolê, é muita intriguinha, mas no final das contas dá para entender tranquilo, tá? A aula de hoje, especificamente, a gente vai literalmente falar praticamente só o que levou à Primeira Guerra Mundial. A gente nem vai entrar na guerra em si, até porque isso não é tão importante assim. A gente vê as etapas da guerra. Quando eu tinha tempo, eu falava tudo bonitinho. Ó, gente, guerra de trincheira, piriri pororó. Mas provavelmente não vai dar tempo. Essa aula vai ser literalmente para ver o que levou ela. E a nossa próxima aula, as consequências que ela deixou, tá bom? A gente não vai ver o conflito muito em si, tá? Então vocês vão ver, a gente vai ficar 50 minutos falando de intriguinha de país com país, porque eles se odiavam e porque eles resolveram ir numa guerra bem triste. Estão me xingando aqui no chat, não vou nem ler, vou nem me dar o trabalho, tá bom? Então, não importa, esse daí é isso aí. Vamos lá. Vocês vão ver esse mapa, vocês estão vendo minha tela, né? Eu coloquei para gravar, não sou tão burro assim, né? Coloquei? Coloquei. Ah, moleque. Vocês vão ver bastante esse mapa ao longo dessa aula. E eu quero fazer só alguns apontamentos aqui, né? Para a gente realmente começar a aula e vocês entenderem mais ou menos de onde a gente está situado, do que a gente está falando. Tá? Potências centrais e entente cordiale são os dois lados conflitantes da Primeira Guerra Mundial. É um pouco foda esse nome, porque as potências centrais também é chamada de Tríplice Aliança, e a Entente Cordiale, por causa do próprio nome, Tríplice Entente. Mas olha a merda, porque a Tríplice Entente também normalmente é chamada de Os Aliados. Só que os Aliados também é o nome da Tríplice Aliança, então tipo, fica um pouco confuso. Então, o termo que eu vou usar na real, normalmente vai ser esses dois que eu acho um pouquinho mais separados. Mas vamos lá. Vocês não vão saber agora por que esses blocos estão formados, mas eu quero falar um pouquinho dos países que compõem eles. Então, potências centrais, ou a Tríplice Aliança. Primeiro lugar, quando a gente está falando de Primeira Guerra Mundial, por mais que aqui esteja falando França, Inglaterra, quer dizer, Reino Unido, Alemanha, esquece isso. Quando eu falo de Alemanha na Primeira Guerra Mundial, eu estou falando do Império Alemão. Não da Alemanha como a gente conhece hoje, que é uma república. Quando eu estou falando do Reino Unido, não estou falando da Inglaterra, da ilha da Grã-Bretanha. Eu estou falando do Império Ultramarino Britânico, o maior que já existiu e que nessa época dominava mais de 20% do mundo diretamente. A mesma coisa para a França. A França era uma república nessa época, mas também tinha seu Império Ultramarino, tá bom? Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro, a mesma coisa, também um império. Uma aliança entre duas coroas, a coroa austríaca e a coroa húngara, por interesses políticos que eu não vou entrar aqui no mérito. E o Império Turco-Otomano, gente, aqui no fundinho já triste. Em tempos anteriores, um grande império foi o responsável pela queda de Constantinopla e a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Só que nesse período, pré-Primeira Guerra Mundial, ele é conhecido como o velho doente da Europa. Ele estava com muita crise interna, era um império com uma administração atrasada, e atrasada no sentido, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Anacrônico, não pertencia mais ao tempo dele, com um monte de problema, e ao longo do finalzinho do século XIX e o início do século XX, o Império Turco-Otomano vai se fragmentando, vai se dissolvendo. Toda essa região que vocês estão vendo aqui, Grécia, Albânia, Bulgária, antigamente pertencia ao Império Otomano, mas ele estava perdendo esses territórios. Então, essas três aqui, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano, compõem as potências centrais. Do outro lado do conflito agora. Os mais importantes, viu, gente? Eu não vou falar um por um, porque, enfim. Império Britânico, já falei para vocês. Império Francês, já falei para vocês. E Império Russo, gente. Que a gente vai ver com mais detalhes na aula sobre a Revolução Russa. Mas saibam que nesse período ainda era praticamente a última monarquia absolutista da Europa.
Já tinham acontecido alguns limites ao poder do czar Nicolau II, né? Só que ele ainda tinha muito poder. E a Primeira Guerra Mundial foi fundamental para que a imagem da monarquia russa caísse em prestígio e acontecessem as revoluções russas, no plural. Por que no plural? Não sabem? Próxima aula. Quer dizer, não essa próxima aula. Semana que vem. Esse é o que eu quis dizer. Tá bom? Esse é o mapinha que vocês vão ver bastante. Esses são os lados do conflito. Agora vamos entender por que cada um tá alinhado desse jeito. Peraí que eu ouvi um barulhinho de chat. Pode ser importante. Edu, o Império Otomano é a Itália, que geralmente eu vejo Itália. Não. Império Turco-Otomano é uma coisa, a Itália é outra. A Itália, ela vai entrar inicialmente do lado das potências centrais. Só que depois ela vai virar casaca. A gente vai ver isso ao longo da aula. Obrigada. Tá bom? Beleza? Mas Ô, Edu, deixa eu te perguntar. Você falou que o Império Turco-Otomano estava ruim, porque ele era um império doente e tal, mas o Império Russo também não era prejudicado? Ele não vai se prejudicar bastante antes da guerra? Não, ele vai se prejudicar principalmente por causa da guerra. Sim. O Império Russo também tinha seus problemas internos, um czar tinha sido assassinado, só que o Império Turco-Otomano estava em processo de fragmentação. O Império Russo não estava nesse ponto. Com a Primeira Guerra Mundial ele começa, entendeu? Beleza, obrigado. O Império Turco-Otomano provavelmente iria deixar de existir com ou sem guerra, é isso que eu quero dizer. A Lumière falou, ainda existia Império Otomano, é um Império longo da porra, quase 500 aninhos aí. Império do Japão, aula passada... Aí me xingando, tá, só isso mesmo, beleza. Agressões para todos os lados. Vamos entender por que esses blocos se formaram agora, tá bom? Gente, é o seguinte. Quando a gente pensa em Europa, vamos lá, vai, aula interativa de novo. Eu acho que é um pensamento padrão. Quando eu falo Europa para vocês, Europa, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Euro. Inglaterra. Perfeito. Inglaterra, tá bom. Mas o que o Léo falou foi interessante. Euro, que remete à União Europeia. E é muito comum hoje em dia a gente pensar na Europa como um todo. Pô, as pessoas podem transitar livremente de um país para outro, é todo mundo amiguinho, todo mundo cidadão europeu, mesma moeda e tal. Mas nem sempre foi assim. Peraí que mandaram o chat. Então, pode falar. Uma pergunta tipo, você estava falando que a Tríplice Aliança são as potências centrais e a Entente é o que mesmo? Então, é foda. Tríplice Aliança também tem o nome de potências centrais. E a Tríplice Entente também tem o nome de aliados. É por isso que confunde um pouco. Mas, é desse jeito. Obrigada. Aí o povo falando, ladrão também, concordo um pouquinho, mas enfim. Mas é muito comum a gente pensar na Europa hoje em dia como um bloco coeso. Um bloco uno, as pessoas são amigas, elas podem transitar, tem um parlamento comum europeu, uma mesma moeda, tem uma cultura, apesar de diferente, com similaridades, são todas democracias, é todo mundo amiguinho, todo mundo beleza. Mas nem sempre foi assim. Essa paz do continente europeu é muito recente mesmo. Porque até então, gente, se vocês pegarem a história da Europa medieval, mas era todo mundo se odiando e uma guerra seguida da outra. O que mais tinha na Europa durante a Idade Média era, presta atenção, guerra, fome e peste. Uma coisa impressionante. Qualquer período você pegar, meu Deus, vou pegar a época do Renascimento, guerra, fome e peste. Mas vou ver o feudalismo, guerra, fome e peste. E continua assim, por boa parte da história europeia. Então, você tem rivalidades dentro do continente que são antiguíssimas. Inglaterra e França estão brigando desde sempre. E assim por outros. Então, esqueçam essa ideia que a gente tem de União Europeia, de alegria, que bonitinho, todo mundo amigo. Não era assim. Mas, apesar da Europa ser um continente que tinha muitos conflitos, no finalzinho do século XIX, por início do século XX, ela estava tendo um período atípico de paz. Você não tinha grandes conflitos dentro do continente europeu, repetindo de novo o período, do finalzinho do século XIX para o início do século XX. As potências europeias, em geral, estavam economicamente bem, tá bom? A questão do imperialismo aí, né, fortificou muito a economia deles, eles estavam com os mercados bons, estava tudo indo muito bem. E você tinha um otimismo generalizado por toda a Europa, que vocês vão ver muito na aula de literatura, na realidade, porque é um movimento artístico. Não um movimento artístico tipo organizado, mas representa um movimento.
que é a Belle Époque, que eu não vou dar em detalhes para vocês, porque não é minha parte do material. Mas, basicamente, gente, a Belle Époque é todo um sentimento que era representado nas artes, na literatura, na pintura, etc., que mostravam um certo otimismo com o mundo, tá bom? Uma certa estabilidade. E isso vinha muito do período que a Europa estava passando. Então, por exemplo, fruto da Belle Époque, aquelas convenções científicas que a gente teve muito, querem um exemplo, a Convenção Científica de 1889 na França, que construiu a Torre Eiffel, tá bom? Então, era um tempo muito bom para a Europa, economicamente falando, que as potências europeias tinham dinheiro para gastar onde eles queriam, construir a Torre Eiffel, fazer coisa científica, patrocinava artista. As pessoas estavam mais otimistas e você não tinha movimentos sociais muito fortes nesse período. Igual tinha, por exemplo, durante a Primavera dos Povos, que foi um inferno. Igual teve na Comuna de Paris. Eles aquietaram. Isso quer dizer que não teve conflito? Não, tiveram. Isso quer dizer que não teve eclosão de movimento social? Também não. Mas, em geral, a Europa estava bem. Estava muito bem. Mas essa paz era aparente. Ela não era real. Vocês vão entender o que eu quero dizer agora. O imperialismo gerou muito atrito entre as potências europeias. Por quê? Porque era cada uma tentando disputar as colônias. Eu já disse para vocês, o Congo belga, que ficou para a Bélgica no final, ele era desejado por mais de 5 potências europeias. E quem que decide quem vai ficar com quem? Então, obviamente, a corrida colonial, o anseio das metrópoles europeias por colônias, gerou muito problemas entre elas. Eu disse para vocês, vou repetir de novo. Lembram da Conferência de Berlim? Que foi a partilha da África, aconteceu a divisão geométrica da África? Eu já falei e vou repetir de novo. Aquela conferência foi um evento diplomático. Foram as 13 metrópoles europeias sentando numa mesa e discutindo para ver quem que ia ficar com o quê. Para quê? Para que não acontecesse uma guerra. Para que eles não balançassem tanto a balança do poder dentro da Europa e não mergulhassem o continente, que já tinha muito conflito, em mais um. Esse foi o objetivo da Conferência de Berlim. O imperialismo bagunça tudo e gera muito problema dentro do continente europeu. E por mais que tivessem havido saídas diplomáticas, tá certo? Não sei. Enfim, por mais que tivessem ocorrido... foda-se, vocês entenderam. Por mais que estava lá a sua conferência de Berlim, o povo sentando na mesa, tentando discutir amigavelmente, você tinha umas inimizades sendo criadas por causa do imperialismo, tá bom? Além disso, a gente tem, além do imperialismo, a gente tem os movimentos nacionalistas muito amplificados durante a Primavera dos Povos. Então você tem a unificação da Itália, a unificação da Alemanha e outros desejos de unificação que acabaram não se concretizando. A gente vai falar deles daqui a pouco. Mas vamos lembrar, gente, unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha se teve, para ela acontecer, a Guerra Franco-Prussiana. Os franceses nunca perdoaram. Nunca perdoaram. Mesma coisa para a Itália. Ela gerou uns atritos por causa do movimento de unificação dela. Então, esse nacionalismo crescente, além de gerar aquela ideia de, olha, a minha nação é a melhor do mundo e, portanto, ela tem o direito de subjugar as outras, ela também, por si própria, criou muito atrito entre as potências europeias. A França odiava a Alemanha e o Estado era recém-criado, tá bom? Você tem relatos de professores franceses ensinando os alunos, ou eles pegavam um mapa-mundi e ensinavam geografia com eles, apontando, olha, esse aqui é o mundo, essa aqui é a Europa, essa aqui é a Alemanha, e esse território da Alemanha é a Alsácia-Lorena, que os alemães roubaram da gente. Então você tinha uma inimizade muito crescente dentro da Europa nesse período, também por causa do nacionalismo. E falando dela, né, eu falei desses movimentos de unificação, eu citei Itália e Alemanha para vocês, que realmente aconteceram. Esses dois países chegaram a existir. Mas tiveram outros movimentos de unificação que não chegaram a se concretizar, mas que também balançaram o poder dentro da Europa. Você tem, por exemplo, a Sérvia, que tinha o objetivo de unificar todos os povos eslavos. Eslavos é uma etnia predominante na Rússia, por exemplo, a Sérvia, e em algumas regiões dos Balcãs. A Sérvia queria basicamente unificar toda aquela região em um único país, a Grande Sérvia. E isso, obviamente, essa unificação, ia entrar em conflito com outros países, como a gente vai ver daqui para frente. Ou seja, por mais que a Europa tivesse um período de paz,
por mais que tivesse otimismo pairando sobre o continente, não tivesse guerras, muitos movimentos sociais, a economia estivesse bem, ninguém era amiguinho de ninguém nesse período. O imperialismo estava gerando intriga dentro das metrópoles, o nacionalismo, os movimentos de unificação também estavam gerando intriga e atrito dentro das metrópoles, e aí esse período do finalzinho do século XIX para o começo do século XX é conhecido como paz armada. Justamente por quê? Porque estava tendo um período muito atípico de paz na Europa, mas ninguém esperava que essa paz seria duradoura. Nem mesmo as potências europeias. Estava todo mundo se armando até os dentes, investindo em indústria bélica, porque eles sabiam que uma hora isso ia acabar. E uma hora, uma guerra iminente estaria para acontecer. Além disso, você tinha também, nesse período, algumas teorias cientificistas, e frisem nos cientificistas e não científicas, que valorizavam muito a guerra, que colocavam ela como um evento positivo. E todo mundo na Europa, todo mundo não, mas uma grande parte da população europeia até desejava uma guerra, com aquela ideia de nacionalismo, de, olha, minha nação é mais pica do mundo, então eu tenho direito de subjugar outras. E eles acreditavam que uma guerra, se acontecesse, seria igual às outras guerras do século passado. Lembrando do século XIX, Guerra Austro-Prussiana, durou menos de um ano. Guerra Franco-Prussiana, durou menos de um ano. Então, essas teorias cientificistas, além de darem um ar positivo para a guerra, falavam, olha, se ela acontecer vai ser pouco tempo, vai ser uma coisa legal, piriri pororó, esse tipo de coisa. Então, percebam, tava paz? Tava paz. Mas não ia durar. E, em 1914, essa paz acabou. Tá entendendo, gente? Tá tudo certinho? Mais uma dúvida. Queria saber quem fazia esses desenhos da época. Cara, nem sei se essa charge é dessa época, na real. Eu só peguei porque eu achei a imagem bonitinha. Eu jogo imagem no Google e baixo. Mas enfim. Ah, gente. Suave, então. Eu odeio. Sai! Enfim. Vamos lá. Então, agora que eu expliquei para vocês o contexto da paz armada, vamos ver que país odiava qual. Peraí. Qual país odiava? Eu não sei falar português. Desculpa. Vamos ver quem que odiava quem nesse rolê e por quê. Tá? Vamos lá. Vocês vão ver aqui que a Alemanha é uma coisa recorrente nesse negócio. Mas vamos lá. A Alemanha, óbvio, aqui não estão todas as inimizades, mas está uma boa parte e as mais importantes para vocês entenderem por que a Primeira Guerra Mundial começou. Tá bom? Primeiro, Alemanha e Inglaterra. A intriguinha entre a Alemanha e a Inglaterra é literalmente recalque, tá bom, gente? Falando sério. É invejinha, por quê? Porque a Alemanha se unificou em 1871. Antes disso, a Alemanha não existia. Ela simplesmente não existia. Eram 40 estados germânicos, fala certinho, autônomos. E desde o primeiro momento que a Alemanha se unifica, ela já se mostra como uma puta potência bélica e industrial dentro da Europa, ao ponto de começar a ameaçar o troninho britânico. A Inglaterra, a Revolução Industrial começou lá. Era a maior potência da Europa, a maior potência do mundo, dominava, já falei, mais de 20% do território mundial. Mas a Alemanha estava começando a ameaçar esse posto. Não por possessões coloniais, porque a Alemanha, vamos falar a verdade, tinha poucas. A Alemanha não tinha tanta colônia assim. Chegou atrasada na corrida colonial. Mas, em compensação, a indústria alemã era muito boa, muito eficiente, muito mais eficiente que a inglesa. E a economia alemã estava começando a dar indícios que iria superar a da Inglaterra. E a Inglaterra não queria deixar isso acontecer. Então, esse é a grande intriga entre a Alemanha e a Inglaterra. Vamos para outra agora. Oh, meu Deus, aqui tá errado, hein? Alemanha e França. Peraí, gente. Aqui erradinho no slide. Foi mal. Alemanha e França, por que elas se odiavam? Já disse isso um pouquinho tempo atrás, mas vamos recapitular. Para a Alemanha se unificar, nosso querido Otto von Bismarck fez a Guerra Franco-Prussiana, em que a Prússia, futura Alemanha, ganhou. Mas vamos olhar isso com calma. A França perdeu a guerra. Vai perder a guerra? Perdeu a guerra, faz parte, acontece. Então, as pessoas perdem guerras. Mas o Kaiser, Guilherme II, o imperador da Alemanha, ele foi coroado não em Berlim, não em, sei lá, outra cidade, não em Frankfurt. Ele foi coroado
no Palácio de Versalhes, que estava ocupado pela Alemanha. A França teve que pagar a indenização. Difícil isso. E, além disso, ela perdeu um território riquíssimo, que é o território da Alsácia-Lorena. Já disse isso para vocês. Então, a França não perdeu a guerra. Ela foi humilhada. E isso deixou os franceses com gosto amargo na boca. E essa amargura vai ser alimentada desde o fim da Guerra Franco-Prussiana até o início da Primeira Guerra Mundial. É igual eu falei para vocês. Os professores franceses ensinavam geografia mostrando o território da Alsácia-Lorena para os alunos, falando, olha, roubaram isso da gente. Roubaram isso da gente. Então, os franceses alimentavam esse sentimento de revanche contra os alemães. E eles estavam esperando só uma oportunidade para, descer a porrada nos alemães. Tá bom? Alemanha e França, porque eles se odiavam. Alemanha e Rússia, vamos lá agora. Alemanha e Rússia é mais uma disputa imperialista, um pouquinho mais. A Alemanha, apesar de ter toda essa indústria muito promissora, que estava quase superando a Inglaterra, estava dando indícios que iria superar, o solo alemão é um pouco pobre. E igual eu disse para vocês, a Alemanha não tinha tantas colônias assim. Tinha algumas na África, mas eram meio que de segunda classe em questão de importância, tá, gente? De matéria-prima, esse tipo de coisa. Ó, camarões, sudeste africano, esse tipo de coisa, tá tudo aqui, ó. Bonitinho. Não era um Congo, por exemplo, que era altamente lucrativo. Não era um Egito que tinha petróleo a dar com pau. Era Camarões, entendeu? Então a Alemanha tinha que dar um jeito de achar esses recursos naturais em algum lugar. E onde ela tentou achar, obviamente, no Oriente Médio. Então, a Alemanha vai tentar começar a interferir no Oriente Médio para garantir seu petrolinho. Garantir seu petrolinho, alimentar sua indústria e ficar cada vez mais poderosa. Só que se vocês olharem no mapa, que eu não coloquei para vocês, pois sou burro. Vamos ver. Oh, Jesus. Tá ruim, hein? Nossa Senhora. Vocês veem, tá um pouquinho ruim, mas dá para entender, que a zona de influência do Império Russo também vai um pouco para o Oriente Médio. E os russos também queriam um certo domínio no Oriente Médio. Eles queriam essa região, eles queriam a mesma coisa que a Inglaterra, que a Alemanha queria, que era recurso natural. Então você vai ter uma briga, um atrito imperialista entre a Alemanha e a Rússia, porque as duas regiões queriam o Oriente Médio. Isso é um exemplo das rotas de trem que as duas potências queriam construir. A Alemanha tinha um sonho de construir uma ferrovia ligando Berlim-Bagdá, Bagdá atual Iraque, para ficar mais fácil de obter petróleo. E a Rússia, eu fechei o mapa porque eu sou burro, mas enfim, peraí, vou abrir de novo. E a Rússia, meu Deus, tem que ter um mapa bonitinho, não é possível. Tá ruim. Ai, Jesus. Tá bem ruim. Pera, gente, eu vou achar. Vai esse aqui mesmo. Acho ele feio. Tem outro, não? Oxe, que saco. Não. E a Rússia, gente, também tinha interesse nessa região. Eles queriam ligar Moscou, na verdade, São Petersburgo, eu não lembro qual cidade agora, até aqui a região do Oriente Médio. Também tem outro motivo, gente, que vai fazer a Rússia ter todo interesse no Oriente Médio, ter interesse nos Balcãs, igual a gente vai ver para frente. Gente, o Império Russo cobria 1/6 do mundo. É gigantesco, imenso. Vocês dão para ver esse negócio. A Rússia, hoje, a atual Rússia, que é menor do que o Império Russo, tem 8 fuso horários. 8. E mesmo assim, esse tamanhão de país não tem um porto de água quente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esta costa marítima, por mais que seja gigantesca, não tem um lugar da Rússia em que eles têm um portinho perpetuamente em águas quentes. Ou seja, chega um período do ano em que a Rússia não pode mandar navio para os outros lugares. Por quê? Porque congela, o mar congela. Rússia, afinal de contas. Então ela tinha muito interesse no Oriente Médio. Por causa da questão do petróleo, por causa da questão das águas quentes. E aí ela vai entrar em conflito com a Alemanha. Ok? Até agora tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Tá tudo... Eu sei que é bastante coisinha, mas tá tudo ok até agora?
Beleza, suave. E aí, por fim, a última treta que eu vou falar agora é entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Justamente isso que eu acabei de falar para vocês, gente. A Áustria, se vocês olharem no mapa, e agora para esse mapa, vocês vão ver que ela é vizinha dos países balcânicos. Balcãs é essa região aqui, gente. Diz para vocês na nossa primeira aula do ano, segunda aula do ano, sobre Grécia, que a Grécia está no extremo sul da Península Balcânica. Então, os Balcãs é toda essa região aqui. Os Balcãs, até um tempo atrás, igual eu disse no começo da aula, pertenciam ao Império Turco-Otomano, mas ele perdeu essa região. E aí, quem que cresce o olho para os Balcãs? O Império Austro-Húngaro. Ele queria anexar essa região, tá bom? E isso inclui anexar a Sérvia. Isso inclui anexar a Bósnia, que o Império Austro-Húngaro já tinha anexado. Isso inclui anexar a Croácia, esse tipo de coisa. E qual que é a treta? O Império Russo também tinha interesse nessa região. Primeiro, por causa dessa ideia da Sérvia, que eu acabei de dizer para vocês, cadê? Dessa ideia da Sérvia, de unificar os povos eslavos em uma única bandeira, a Rússia era eslava. Então ela também queria unificar os povos eslavos para aumentar seu próprio território. Ela queria anexar essa região com a desculpa de serem todos povos eslavos, portanto irmãos, e ficar com esse domínio. Além disso, tem esse negócio que eu acabei de dizer para vocês, do porto em águas quentes. A Rússia não tinha. Só que olha essa costa no Mediterrâneo, como ela é maravilhosa. Se a Rússia conseguisse anexar essa região, ela teria finalmente esse porto em água quente, que ela não tinha até então. Então você vai ter uma briga bem grandinha entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo pelos Balcãs, tá bom? De novo, outro projeto imperialista, só que agora dentro da Europa. E aí, é nesse sentido de inimizades que são formadas os dois grandes blocos da guerra. Eu acabei de mostrar para vocês. Então, de um lado, a Tríplice Aliança, também chamada de potências centrais, que tem o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano de um ladinho. Além disso, também tem o Reino da Itália, mas que estou deixando de lado por enquanto, porque não é tão importante militarmente falando. Vai ser um pouquinho mais para frente, porque ele vai virar casaca. Mas por enquanto, vamos prestar atenção só nesses três. E além disso, a gente tem a Tríplice Entente, também chamada de Entente Cordiale, ou os aliados, que é a Inglaterra, a França, o Império Russo. Posteriormente, já no fim da guerra, os Estados Unidos vão entrar desse lado, tá bom? Então, vocês conseguem entender? Por que o Império Alemão está contra a Inglaterra? Pô, por causa de concorrência industrial. Por que a Alemanha está contra a França? Pô, problemas, né? Humilhação, revanchismo. Por que o Império Russo está na Tríplice Entente e não na Tríplice Aliança? Pô, problemas com o Império Austro-Húngaro. E assim por diante, tá bom? Vocês olhando isso daqui, dá para ver porque um só odeia o outro. É basicamente isso. A ideia de ter passado tudo isso detalhado é para vocês entenderem. Porque quando passa a Primeira Guerra Mundial, eu vejo materiais e fico um pouco puto, porque só fala, desse lado tem isso, desse... E não explica. Não explica por quê. Acho que agora vocês entendem pelo menos um pouquinho por que cada lado se odeia. Tá bom? Tá tudo ok, gente? Ô, Edu, deixa eu perguntar. Primeira coisa, tipo, o Império Austro-Húngaro, por que eles queriam os Balcãs? Projeto imperialista. Mas você falou das regiões, não tem nada a ver tipo, com algum pertencimento, então? Não, eles queriam anexar o Império, os Balcãs são uma região interessantíssima, até economicamente falando, estrategicamente falando, um lugar legal, eles queriam, estavam num projeto expansionista maluco, tinham anexado a Bósnia, tinham anexado parte da Croácia e queriam anexar o resto. Peraí, deixa eu te perguntar, o que o pan-eslavismo e pan-germanismo vem nisso? Não. Pan-eslavismo e pan-germanismo tem uma ideia parecida de unificar os próprios povos em um único país. Então, o pan-germanismo existe porque queria unificar os povos germânicos em um único lugar. E o pan-eslavismo para unificar os povos eslavos em um único país. Eles não são a mesma coisa, mas é o mesmo sentimento, entendeu? Nacionalista de querer, eu quero ser governado por gente parecida comigo. Entendeu? Entendi. Então, essa não tem nada a ver com a guerra, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. O pan-germanismo do Kaiser Guilherme II do Otto von Bismarck criou uma guerra com a França, a Guerra Franco-Prussiana, que fez a rivalidade entre a Prússia e a França aumentar muito. E o pan-eslavismo está causando atrito entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro. Então, é aquele negócio que eu falei no comecinho da aula para vocês. Os movimentos nacionalistas
vão criar inimizades dentro da Europa. E essas inimizades vão ser fundamentais para a Primeira Guerra Mundial acontecer. Tá bom? Então não é que não tem nada a ver, que eles não são a mesma coisa, só isso, entendeu? Tá. Beleza? Obrigado. Suave então, gente. O germanismo é Prússia, né? Tá. Isso, exatamente. Bastante coisinha, mas vamos lá, gente. Acho que eu vou dar até. Ó, vai literalmente começar a guerra, eu vou acabar a aula. Isso é incrível, maravilhoso, grande. A ideia era essa. Então, gente, só para ilustrar que às vezes cai, né? Esse evento em vestibular é importante. Vamos ver quando a Primeira Guerra Mundial quase começou. Porque tiveram alguns eventos que foram sensíveis que quase mergulharam a Europa em uma guerra. Quase anteciparam o início da Primeira Guerra Mundial. Essas são as chamadas crises no Marrocos. E é importante a gente saber isso, porque fica claro para a gente ver as maiores inimizades que tinham dentro da Europa e por que elas levaram a um conflito. Então, gente, basicamente, diferentemente de outras regiões da África, por exemplo, o Egito é da Inglaterra, a Argélia é da França, Camarões é da Alemanha, o Marrocos, ele tinha meio que uma repartição entre essas três potências. A partir da Convenção de Madrid, que é um acordo feito entre Inglaterra, França e Alemanha, esses três países decidiram que eles tinham iguais direitos de exploração pelo Marrocos. Ou seja, eles faziam o que eles queriam lá. Eles tinham direito a explorar a economia, os recursos naturais, e aí era meio que um acordo de camaradagem. Novamente, uma saída diplomática. Para quê? Para que essas três potências não entrassem em guerra para ver quem que ficava com o Marrocos. Falar, vamos aqui com calma, vamos nas palavras, você fica com isso, fica com aquilo, e beleza. Tá bom? Qual que é o problema? Inglaterra e França quebram esse acordo, secretamente. Eles pegam a Convenção de Madrid e falam, olha, é tipo assim, a Inglaterra fala, olha, eu não tô gostando do tanto que a Alemanha tá ficando poderosa. Ela tá até subjugando a minha indústria. Talvez ela não passe. Por outro lado, a França falou, porra, a Inglaterra, eu também não tô gostando muito da Alemanha ficar tão poderosa, não. Eles me humilharam, sabe, antigamente. Eu não quero que isso aconteça de novo. Inclusive, eu quero dar uma bela porrada na Alemanha. E aí, olha que incrível. A Inglaterra e a França deixam de lado uma inimizade histórica, porque França e Inglaterra se odeiam e não é de hoje, tá bom? Guerra dos 100 anos. Guerra dos 7 anos. Independência dos Estados Unidos. Eu posso ficar meia hora falando guerra por guerra, em que tinha França de um lado e Inglaterra de outro. Mas elas deixam essa inimizade de um lado em prol de um inimigo comum. Em prol de um inimigo que se chamava a Alemanha. Tá bom? E aí, Inglaterra e França secretamente fazem um acordo militar. O acordo da Entente Cordiale. Entente Cordiale, que é por isso que chama Tríplice Entente. Tá bom? Vem daí. A Tríplice Entente começa com uma aliança entre o Reino Unido e a França, e depois ela se expande. Tá bom? Mas é aqui que ela tem sua gênese. É aqui que ela começa. Então, secretamente, eles pactuam o seguinte. Olha só. Todo mundo quietinho. França. A Inglaterra falando. Imagina que a Inglaterra falando. A gente vai desrespeitar esse negócio. Você secretamente manda suas tropas para o Marrocos, assegura a região, e eu mando as minhas para o Egito, para também ficar com ele de uma vez por todas. Esse era o acordo secreto entre os dois. Era desrespeitar a Convenção de Madrid para prejudicar a Alemanha. Só que isso vaza. Esse acordo vaza. E o Kaiser Guilherme II descobre essa tramóia toda para trás da Alemanha. Aí ele fica puto, fala que também não vai respeitar mais, fala que vai apoiar uma independência do Marrocos, óbvio que para vantagem política, né? Se eu não posso ter Marrocos, ninguém pode, pau no cu de vocês. E aí vai ficar um pandemônio, um inferno, quase que a Primeira Guerra Mundial começa antes. Quase. A crise no Marrocos foi seríssima. A Alemanha manda exército para o Marrocos. O próprio Kaiser vai para o Marrocos. Tá? Então, começou uma movimentação de tropa, um negócio assim, quase que a Primeira Guerra Mundial começa. Só que dá tudo certo. Dá tudo certo. A situação é amenizada, mais uma vez, diplomaticamente, assim como foi com a Conferência de Berlim. E aí, de novo, fazem um novo acordo lá, garante a circulação de mercadoria, período pororó, tá tudo certinho. Beleza, maravilhoso. Até a segunda crise do Marrocos. Essa foi a primeira. Em 1908 e 1911, a gente tem mais crises no país. A mesma coisa. Inglaterra e França tramando contra a Inglaterra. Exatamente a mesma coisa.
Mais uma vez, quase deu merda, quase deu guerra, piriri pororó, atrito, intriga, exército, mas foi evitada a situação. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque não foi só a crise do Marrocos que isso aconteceu. Essa é a mais importante. Esse é o atrito mais importante, que quase levou à Primeira Guerra Mundial. Mas não foi o único. Isso aqui mostra para vocês claramente o que era a paz armada. Teve guerra? Não teve. Não teve guerra. Tava todo mundo bem. Tava todo mundo na paz. Mas quase teve. E as potências estão se preparando para uma guerra. É isso que eu quero dizer. Esse é o período da paz armada. Não está tendo conflito iminente, mas ele vai acontecer daqui a pouco. E as potências europeias só precisam de uma desculpa, de um pretexto para começar esse conflito. Quase iniciou no Marrocos. Poderia ter sido. Não foi, mas poderia. Então, todo esse período do finalzinho do século XIX para o começo do século XX é uma patifaria desenfreada de cada país tentar fazer aliança militar contra o outro. É uma intriguinha generalizada, tá bom? Então, é isso. Vocês entenderam, gente? Por que eu passei isso para vocês? Tá tudo bem? Tudo ok? Tudo suave? A segunda não dá certo. Nossa, gente, certo? Tá tudo bem mesmo? A segunda vez que eles fazem isso não dá certo. Não, dá certo também. Tipo assim, deu tudo certo no sentido que não teve guerra. Fizeram um acordo diplomático, aí o Egito ficou com a Inglaterra, o Marrocos ficou com a França, eu acho, e a Alemanha ficou com o Congo francês. Os franceses deram o Congo deles para isso. Tá bom? Nossa, gente, fico feliz, de verdade. Pera, o quê? Você pode repassar? Você fala muito rápido, desculpa. Tá aqui, ó. Essa segunda parte tá aqui, ó. A Inglaterra ficou com o Egito, a França com o Marrocos e a Alemanha ganhou com o francês. Tá bom? Suave. Esse foi o evento que quase levou a Primeira Guerra Mundial a começar. Não foi só ele. Por exemplo, França e Rússia fizeram um pacto de defensivo. Ou seja, se a França entrasse em guerra, a Rússia ia ter que defender a França e vice-versa. Por quê? Vamos pegar o mapinha da Europa? Vamos pegar o mapinha da Europa. Ó, só dando de exemplo para vocês, tá, gente? A França e a Rússia fizeram um pacto defensivo. Se a França fosse atacada, a Rússia teria que defender. E se a Rússia fosse atacada, a França teria que defender. Pô, França, Rússia, Rússia, França. Quem que tá no meio dos dois países? Quem que tá no meio? Ô, Jesus amado. Olha que coincidência. A França odiava a Alemanha e a Rússia também. Olha só. Olha, que coisa, hein? Nossa, que coincidência. Então, vocês veem, a diplomacia, a política europeia do finalzinho do século XIX para o século XX é isso daí. É facada nas costas, é todo mundo, ninguém aqui é amiguinho. Tá todo mundo um querendo passar a perna no outro para ter vantagem. A crise no Marrocos foi um desses exemplos, o maior de todos, e um dos mais importantes. Porque não foi o único, tá bom? Mas vamos ver agora a crise que realmente levou a Primeira Guerra Mundial a acontecer, que foi a questão balcânica. Gente, igual eu disse para vocês, recapitulando rapidinho, que eu sei que é bastante coisa, sei que eu tô falando muito, e não é um assunto tão interessante assim, mas eu sei que vocês devem estar cansados, mas vamos lá, vai dar tudo certo, juro. Os Balcãs, toda essa região aqui, que eu já mostrei para vocês no mapa, que é onde fica a Grécia, fica a Albânia, fica a Sérvia, ela era antigamente dominada pelo Império Turco-Otomano. Mas, por motivos internos, o Império Turco-Otomano, que era visto como o velho doente da Europa, ele perde essas regiões. Essas regiões ficam independentes. A Grécia em 1824, se não me engano, a Sérvia em 1870, mais ou menos, e a Bulgária também por esse período aí. Então, o Império Turco-Otomano vai se esfarelando. Ele vai perdendo o controle de todas as suas terras e dá problema. Nesse sentido, depois que o Império Turco-Otomano perdeu essas regiões, quem que cresceu o olho para elas? Império Austro-Húngaro, que desejava aumentar a sua influência para os Balcãs. Então começou um puta projeto imperialista da Áustria para toda essa região aqui. Ela queria literalmente anexar esses territórios para aumentar seu poder. Natural, todo mundo faz isso, é assim que as coisas funcionam. Então, para isso, a Áustria anexa a Bósnia, cuja capital da Bósnia é Sarajevo. Guardem esse nome, porque ele vai ser importantíssimo.
E além de anexar a Bósnia, ela anexa outras partes da Croácia, começa a interferir economicamente em outros países, aquele negócio do imperialismo meio soft power, sabe? De fazer umas pirraça econômica para ferrar a região e eventualmente anexar ela. Tá, esse é o interesse da Áustria. A Áustria queria dominar essa região. Por outro lado, a gente tem o sentimento do pan-eslavismo, que eu já disse, liderado pela Sérvia, era aquele sentimento nacionalista que queria que os eslavos, os povos eslavos, compusessem um único Estado, um único governo, que tivesse uma nação comum para esses povos, tá bom? Uma grande Sérvia, como eles falavam. Então, um único paizão para todos os eslavos. E quase toda, uma boa parte dos Balcãs é eslavo. Então, por um lado, a gente tem o Império Austro-Húngaro querendo dominar essa região. Por outro lado, a gente tem movimentos nacionalistas, radicais, de eslavos, querendo que essa região se junte, se unifique em um único país eslavo. Perdão, pode repetir? Então, lógico, de um lado, você tem o Império Austro-Húngaro, que queria dominar os Balcãs, queria anexar essa região como interesse imperialista. E, por outro lado, você tem o pan-eslavismo, que era uma ideia de unificar uma boa parte dos Balcãs em um país independente, em um país que aglomerasse todos os povos eslavos. Então, vocês veem, são interesses conflitantes. Se um lado, a Áustria queria dominar essa região, por outro lado, a Sérvia, por exemplo, não queria que a Áustria dominasse essa região. Por quê? Porque ela queria se governar conjuntamente com outros estados. Ela queria se unificar em um grande país com todos os povos eslavos dentro. Tá bom? Esse era o grande interesse da Sérvia. E também o grande interesse da Rússia. Unificar todos os eslavos em um único país, em uma grande Sérvia. E isso ia contra os interesses do Império Austro-Húngaro. Então, nesse sentido, começa a se formar, dentro dos Balcãs, dentro da Sérvia, grupos de resistência à dominação da Áustria-Hungria. Literalmente grupos, células, que eu posso chamar de terroristas. Não estou dando uma Jesus amado, valoração aqui. Eu não estou falando se é bom, se é ruim. Estou falando só um termo, que eles tinham tática de guerrilha terrorista, né? Mas formam alguns grupos que eram contra o Império Austro-Húngaro, que era contra a dominação da Áustria-Hungria nessa região. Igual eu disse para vocês, a Bósnia, por exemplo, que a Áustria acabou de anexar, é eslava. A Croácia também. Então, ela estava começando a se expandir. E a Sérvia estava falando, não vai se expandir porra nenhuma. Para cima de mim, não. Para cima do meu povo, não. E aí começa a formar esses grupos de resistência civil, esses grupos terroristas. O mais importante deles era o Mão Negra, um grupo sérvio contra a dominação do Império Austro-Húngaro nos Balcãs. Essa era a questão balcânica. Recapitulando rapidinho. Balcãs eram dominados pelo Império Otomano. Quando ele se fragmentou, começou a ter na região dois conflitos de interesses. De um lado, o interesse do Império Austro-Húngaro, que queria dominar toda essa região. Ele começou o seu projeto de dominação. Anexou a Bósnia, anexou parte da Croácia e estava interferindo politicamente no resto. Por outro lado, a gente tem o interesse dos eslavos, do pan-eslavismo, que queria que essa região de maioria eslava fosse livre, tivesse um único país e pudesse se autogovernar, tá bom? E, obviamente, isso entrava em conflito com os interesses do Império Austro-Húngaro. Nesse sentido, alguns grupos nacionalistas eslavos se formam contra esse domínio, contra o Império Austro-Húngaro, sendo maior e mais importante a Mão Negra. Tá bom? Ok? Tudo certo, gente? Pode falar, Fê. Edu, por que a Rússia apoiava a unificação dos eslavos? Ela apoiava a unificação. Primeiro, a Rússia é de maioria eslava. Tudo bem, o Império Russo tinha 1 trilhão de etnia, mas quem estava dominando a administração era eslavo. E, além disso, é aquele negócio que eu já falei. A Rússia apoiava a unificação dos povos eslavos? Sim, mas desde que ela fizesse essa unificação. Desde que ela liderasse. E por quê? Porque, olha só, a Península Balcânica está no Mediterrâneo. Mediterrâneo que é o quê? Mar de água quente, que a Rússia não tinha.
Então eles queriam, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Eu vou ser chato. O pan-germanismo é de quem contra quem? O pan-eslavismo, assim, você falou, mas o pan-germanismo é o quê? É da unificação alemã, Léo. É do interesse da Prússia de unificar aqueles 40 estados germânicos em um estado Mas é a autônomo, que Prússia veio a ser a Alemanha. vezes quem? A Prússia versus os países que dominavam ela. Por exemplo, a Áustria. Lembra que a Áustria tentava exercer o imperialismo lá, não queria deixar que eles se unificassem. Ah, tá. Nossa, tá. Tô Beleza? com sono. Não só, mas principalmente. Eu entendo, gente. Eu sei que a aula é difícil. Difícil não, mas é muito detalhe. Não é a melhor aula que eu dei para vocês, não. Eu entendo, mas enfim, tá acabando. Tá acabando, é o último slide que a gente vai ver. Não, tá ótimo. Beleza? Isso é mesmo. Vamos ver então como é que começa a Primeira Guerra, pra gente acabar essa aula. Eu falei que a gente só ia ver como é que começava esse negócio. Então, basicamente é o seguinte, gente. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austríaco, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, estava visitando uma das suas regiões. A cidade chamada Sarajevo, que eu disse para vocês decorarem o nome. Sarajevo, que hoje em dia é capital da Bósnia. Bósnia, que a Áustria tinha acabado de anexar. E que fica onde? Olha só, nos Balcãs. Olha Sarajevo aqui. Tá bom? Francisco Ferdinando estava visitando a cidade. Ele foi avisado. Avisaram ele que provavelmente poderia acontecer alguma coisa. Que ele não era bem visto lá. Que tinham alguns movimentos, por exemplo, o Mão Negra, que eram nacionalistas eslavos e que não iam receber ele bem. Mas ele ignorou e foi para lá do mesmo jeito. E aí, em 28 de junho, enquanto ele estava passeando de carro, a céu aberto, em uma das ruas, ele é surpreendido por um estudante sérvio chamado Gravilo Príncipe, tá? Vocês não precisam decorar esse nome, mas ele assassina o arquiduque e também a esposa dele. Então, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, é assassinado por um estudante sérvio em 28 de junho de 1914. Qual que é o problema? Esse atirador sérvio, esse Gravilo Príncipe, que matou Francisco Ferdinando, que matou o herdeiro ao trono austríaco, obviamente era ligado a grupos nacionalistas. Ele era ligado ao Mão Negra. Ele tinha esse sentimento pan-eslavista. Ele queria unificar as regiões. Enfim, vocês entenderam. Mas não só ele estava envolvido nesse assassinato. Ele foi quem fez o assassinato. Ele foi lá e matou. Mas não foi ele que planejou tudo. Tinha muito mais gente por trás desse assassinato. Inclusive, militares da alta patente do exército sérvio. Ou seja, tem um louco, uma pessoa maluca, que vai lá e assassina uma pessoa, como o John Lennon, por exemplo, foi um louco, um maluco das ideias, que surpreendeu ele no apartamento dele e matou ele, é uma coisa. Você ter todo um governo conspirando contra o assassinato de um líder político, aí a coisa fica séria. E ficou séria. Então, o Gravilo Príncipe, em nome do Mão Negra, assassina Francisco Ferdinando, e envolvidos nesse assassinato também estavam líderes da administração do governo da Sérvia, pessoas importantes da vida política do país. E aí, a situação fica insustentável. Tá bom? Percebam, gente, é uma briga aqui de imperialismo. O Império Austro-Húngaro queria anexar essa região não queria. E aí teve Mão Negra, teve pan-eslavismo, esse tipo de coisa, e deu problema. Francisco Ferdinando foi assassinado. O Império Austro-Húngaro, portanto, declara guerra à Sérvia. E aí começa o efeito cascata. A Áustria declara guerra à Sérvia. Beleza. Mas quem que era... Olha só como as coisas estão interligadas. Quem que era aliado da Sérvia? A Rússia. A Rússia era aliada da Sérvia. Por quê? Porque ela queria que os eslavos se unificassem sobre uma bandeira. Sobre a bandeira dela. Mas ainda queria. E Rússia e Sérvia tinham boas relações. Então a Rússia parte em apoio à Sérvia. Só que lembre-se, gente, que eu disse para vocês que a Rússia tinha um acordo militar com a França. Um acordo defensivo. Então, se a Rússia declarasse guerra contra um país, a França tinha que ir atrás. Então, vamos lá, recapitulando. Olha que bagunça. Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. A Sérvia, a Rússia,
é aliada da Sérvia. Então ela declara guerra contra o Império Austro-Húngaro. Só que o Império Russo tem um pacto militar com a França, que obriga a França a declarar guerra contra possíveis inimigos da Rússia. Então a França também declara guerra contra o Império Austro-Húngaro. Só que vejam bem, quem que era aliado do Império Austro-Húngaro? A Alemanha. Eles tinham acordos também. Eles eram aliados. Então a Alemanha declara guerra contra a Sérvia e, por consequência, declara guerra ao Império Russo e à França. E aí começa a escalar. E aí começa toda a merda. Então vamos lá, recapitulando devagarzinho. A Áustria declara guerra contra a Sérvia, a Rússia é aliada da Sérvia, então declara guerra contra a Áustria. A França, que tinha pacto militar com a Rússia, também vai nessa junto. E aí a Alemanha, que tinha aliança com os austríacos, declara guerra. Eventualmente, não vou falar como, porque não importa, mas a Inglaterra também entra nessa jogada, obviamente contra a Alemanha, e se tem início a Primeira Guerra Mundial. Óbvio, depois entram outros países, depois entra o Império Turco Otomano, a Itália se mantém neutra, tá bom? Por mais que ela tivesse, teoricamente, aliança com as potências centrais, ela não entra na guerra nesse momento, eu já falo daqui a pouquinho, mas enfim, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Ó, começou a Primeira Guerra Mundial, com o assassinato do Francisco Ferdinando. O que isso importa para a França? O que isso importa para a Alemanha? Tá, o herdeiro do Império Austríaco morreu, mas foda-se. Não importa. O que eu disse para vocês? Na paz armada. As potências europeias se prepararam para um conflito eminente. Estavam se armando até os dentes e só estavam achando uma desculpa para começar esse conflito. Abemos desculpa. O assassinato do Francisco Ferdinando. Se ele tivesse acontecido em outro contexto, muito dificilmente ele teria escalonado desse jeito. Seria um conflito entre a Sérvia e entre a Áustria. Só. Mas a gente não está em qualquer contexto. A gente está no ápice de rivalidades que estão se alastrando desde o final do século XIX e estão chegando até agora. Rivalidades por disputas imperialistas, por questões econômicas, políticas, esse tipo de coisa. E tudo isso culmina junto para que esse evento fosse usado de bode expiatório para o início da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Foi uma desculpa. Beleza? Falando da Itália, só para completar a aula, a Itália tinha aliança com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro e com o Império Turco Otomano. Ela deveria ter entrado na guerra. Não entrou. Por quê? Porque, gente, se vocês verem, ó, bem aqui nessa pontinha do Império Austro-Húngaro, esses territórios, essa verruga que está para dentro da Itália, é de maioria italiana, tá bom? Só que estava na mão do Império Austro-Húngaro. Ou seja, tinha um território que se identificava como italiano, mas que estava na mão dos austríacos. Entendeu? E aí a Itália, por mais que tivesse aliança com a Alemanha, com essas regiões, não era uma aliança tão forte assim. Então ela falou, olha, não tem nada a ver com vocês, eu sei que eu tenho uma aliança com vocês, mas eu não quero. Não quis, por quê? Porque tinha esse problema fronteiriço com o Império Austro-Húngaro, tá bom? Começa dessa maneira a Primeira Guerra Mundial, a gente vê ela direitinho na próxima aula. 1 minuto antes de acabar o prazo. Muito que bem. Deixa eu parar de gravar, e aí vocês fazem as perguntas finais.